Olá pessoal, aqui é André Queires do canal Resultado Azul, do projeto Resultado Azul em 30 minutos. Hoje o objetivo é falar aí sobre o tema só quem toma esta decisão consegue ter uma empresa lucrativa. O objetivo aqui é realmente trazer ferramentas para fazer com que a sua empresa tenha lucro, tenha resultado azul. Então o tema hoje vai ser falar um pouco sobre essa tão importante decisão que fazendo ela, tomando ela, você pode levar a sua empresa a realmente ter lucro, a ter melhores resultados. Esse é o grande objetivo aí dessa história, de conseguir fazer com que a sua empresa dê lucro, que você consiga ter uma empresa realmente de sucesso, tá? Então vamos falar um pouquinho. Agora, qual é essa decisão tão importante que pode levar a sua empresa ao lucro? Esse é o grande quê. Então, você quer melhorar a sua empresa, quer ter lucro dentro da atividade, buscar ter o melhor resultado, participa aqui da live Resultado Azul. A gente vai fazer aí, o objetivo é fazer pelo menos aí 2 lives por semana. Então, qual é a decisão tão importante que pode levar a sua empresa ao lucro? Eu vou mudar aqui minha tela para 2 telas, que fica algo mais legal para poder acompanhar o slide. Então, qual é a decisão tão importante que pode levar você, a sua empresa, ao lucro? Então, essa é a grande questão. Antes de responder essa questão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que você se encontra nesse momento? Como é que está a sua empresa? Sua empresa é lucrativa? Como é que está a tua situação hoje? Como é que está a sua empresa hoje, propriamente? Eu trabalho com consultoria em gestão financeira. Meu nome é André Queires, eu trabalho com consultoria em gestão financeira há um bom tempo. Depois eu vou me apresentar de novo. Está sempre entrando gente nova no canal, então é legal a gente sempre contar a nossa história e a gente está sempre aí se apresentando novamente para quem não conhece. Mas o que é o normal aí que eu vejo em consultoria que eu trabalho, que eu vejo normalmente dos donos falando sobre a realidade deles, assim, principalmente a empresa que está passando por dificuldade financeira, que é a grande maioria. O normal é que ele trabalha muito, ele não está ganhando um bom dinheiro, ele não sabe normalmente o quanto ganha, mas ele não está tirando um bom dinheiro, ele não vê a cor do dinheiro, ele está atrasando conta, ele vê as dívidas crescer, então essa também é uma outra realidade, e um sentimento muito grande de preocupação, insônia, não consegue dormir, tem medo de como é que vai se comportar essa situação, se no final das contas ele vai acabar fechando, se no fechar a empresa dele vai ficar com dívidas. Essa é uma realidade aí que está enfrentando o pequeno empreendedor. Claro que essa realidade ela foi agravada por esse momento da crise. Agora, não significa que a causa é simplesmente a crise que a gente está enfrentando aí, essa pandemia que a gente está enfrentando. Tem outros motivos, então é um pouco sobre isso também que a gente vai falar. Mas assim, a situação normal de um dono de empresa é que ele trabalha muito, ganha pouco, está preocupado com as contas, não consegue pagar todas as contas, tem aumentado os juros que ele paga no banco, as dívidas vêm crescendo, ele está preocupado, ele não consegue dormir direito, ele está nervoso, ele não sabe muito o que fazer. Essa é uma realidade com os empreendedores, com os microempreendedores. Agora, veja só, é muito comum ao perguntar para esse empreendedor e ver ele propriamente dentro da empresa dele, nas consultorias que eu faço, que a gente verifica, é que ele só vive no operacional, né? Ele está apagando incêndio, então ele está no caixa, ele está resolvendo, ele está cozinhando, ele está fazendo uma compra, ele está fazendo o trabalho operacional. Isso não é que esteja errado fazer o trabalho operacional, mas ele não tem tempo para verificar o que está acontecendo propriamente na empresa. E ele não consegue analisar se a empresa propriamente está tendo resultado. Ele não verifica propriamente o que está acontecendo, porque ele está de olho o tempo inteiro no operacional da empresa. Então ele vive muito no operacional. Isso também é uma outra realidade. E daí vem esse questionamento, porque o dono não é que ele trabalhe pouco, e às vezes é injusto, porque ele trabalha 12, 14 horas por dia, ele está ansioso, preocupado, nervoso, com insônia,
mas ele vê que mesmo assim, trabalhando muito, preocupado, interessado com a empresa dele, mas ele vê que está faltando dinheiro, que as dívidas vêm aumentando, que ele não consegue resolver os problemas da empresa. Acontece com você essa situação? É comum isso acontecer? Eu tenho certeza que é. Isso tem acontecido com a grande maioria das empresas no Brasil. Então, talvez essa decisão seja a chave da mudança que você precisa. Então, é o que você vai fazer a respeito para realmente ter ação para chegar a essa conclusão e tomar essa decisão. É sobre isso que nós vamos falar. Mas o que eu coloco para você é o seguinte: se a sua empresa não vai bem, você já trabalha demais, não consegue resolver a situação atual, alguma coisa está errada. Alguma coisa você tem a necessidade de mudar. Se você não está conseguindo melhorar sua empresa, sua dívida vem aumentando, se você entende que a empresa provavelmente está tendo prejuízo, alguma coisa tem que mudar para que você alcance esse lucro. O que precisa mudar? Essa é a grande questão. Tá? Mas a gente precisa mudar. A mudança é necessária. Porque senão você vai aprofundar essas dívidas, vai aprofundar esse prejuízo, a empresa vai quebrar e você vai ficar, na hora que fechar, numa situação ruim propriamente. Quanto mais você tenta resolver, mais no operacional você fica. Por que acontece isso? Porque você acha que ficar fazendo a função de funcionário, de colaborador, trabalhar muito vai resolver seu problema. Mas às vezes não é trabalhar muito que resolve, é trabalhar certo. Então não adianta só simplesmente trabalhar muito. Você tem que avaliar o que está acontecendo propriamente. Porque talvez você, trabalhando 6 horas por dia, resolve o problema da empresa. Ah, André, mas eu tenho que trabalhar muito porque minha empresa não tem muito colaborador. Claro que é a grande verdade. Agora, o trabalhar certo talvez seja o mais importante. Então, é muito esse lema de que é muita transpiração e pouca solução. Muita transpiração e pouca inspiração. A inspiração é entender o que está acontecendo na empresa, pensar e tomar melhores decisões para resolver essa situação que está acontecendo. É propriamente isso. Então não é transpiração, não é ficar ali no operacional que vai propriamente resolver seu problema. Não que não seja importante estar o tempo inteiro dentro da empresa. Não que não seja importante trabalhar muito, porque o pequeno empreendedor tem que trabalhar muito, porque ele não tem muitas vezes grana para colocar e contratar muitas vezes mais 1, 2 funcionários. Então o dono trabalha muito, sim. Mas antes de tudo ele tem que trabalhar certo. Você ao mesmo tempo já tentou por tudo quanto é meio, mas não sabe ao certo o que fazer. Isso é uma outra realidade. Você tenta, mas não encontra jeito, porque você toma ações operacionais. Talvez não a melhor decisão. Toma ações operacionais, mas talvez não a melhor decisão. Essa é a questão. Então, o que acaba acontecendo? Pô, eu tenho certeza absoluta disso, assim. É um sentimento, né, uma situação, um sentimento de impotência, de incapacidade. A gente começa a achar que a gente não consegue resolver o problema, mas ao mesmo tempo não encontra uma solução para o problema. Nervosismo, insônia, preocupação, né, acaba descontando dentro de casa, não consegue ficar bem com o marido, não consegue ficar bem com a esposa, não consegue ficar bem com os filhos, porque está preocupado com a empresa. Não consegue dormir direito, claro, porque a questão financeira ela conta muito. Eu falo muito assim, ó, dinheiro traz felicidade? Não, dinheiro não traz felicidade. Né? Tem aquela brincadeirinha que fala, não, dinheiro não traz felicidade, mas é muito mais gostoso, né, ficar triste em Paris, viajando. É uma piadinha, né? Agora sim, dinheiro não traz felicidade, mas ele é meio para que você possa trazer coisas boas para a sua vida. Então, assim, é através do dinheiro que você vai levar um bom colégio para os seus filhos, uma boa alimentação, uma boa casa, mais conforto para sua família, mais conforto para sua esposa, lazer, trabalhar com aquilo que você gosta, porque você vai poder fazer melhores escolhas. Então, claro que o dinheiro é muito importante, e a hora que começa a faltar dinheiro, você fica muito preocupado e começa a ficar nervoso.
Então, a solução passa por você estar tranquilo para tomar a melhor decisão. E aonde se encontra essa decisão propriamente? Essa é a questão. Então, a gente tem um medo muito grande de não conseguir sustentar a nossa família caso a nossa empresa quebre. Isso é uma realidade. O que eu vou fazer na minha vida? De onde que eu vou tirar renda se a minha empresa quebrar? Eu só sei fazer isso. Eu já escutei muito empreendedor que eu estou trabalhando. André, eu só sei fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não sei o que fazer. Se a minha empresa quebrar, eu não sei no que eu vou trabalhar. Mas também, será que você não está criando uma bola de neve, uma dívida muito grande, porque não está trabalhando essa empresa da forma correta? Essa é outra questão. Então, você tem que ter ferramentas, um método para fazer com que a sua empresa esteja bem. Você tem que procurar ferramentas, conhecimento, técnicas, para fazer com que você entenda melhor propriamente como é que se administra uma empresa. É isso que você tem que buscar. Porque se a gente não está conseguindo, com muito trabalho, fazer com que a empresa dê lucro, a gente precisa de ajuda. Essa é a linha, né? Principalmente. Então, a principal decisão é evitar que isso aconteça. Eu tenho uma empresa, eu abro uma empresa porque eu sempre quis empreender, eu tinha um sonho de ser empreendedor, de eu lutar para ter uma empresa legal, né? Então, é um sonho meu, eu lutei por aquele sonho, só que esse sonho, ele pode se transformar em pesadelo. Por que ele pode se transformar em pesadelo e por que é pesadelo? Porque numa empresa, quando a minha empresa não dá errado, eu posso colocar meu patrimônio em risco, eu perco a minha renda. Então é muito perigoso. A gente tem que buscar encontrar forma para fazer a empresa ser lucrativa. Se ela não for lucrativa, eu coloco o meu patrimônio em risco. Eu coloco a renda e o conforto da minha família em risco. Então, o que eu faço para o sonho da minha vida não se transformar em pesadelo? Pessoal, tudo isso que eu estou falando porque eu já passei por isso. Eu, por 8 anos, meu nome é André Queires, canal Resultado Azul, estou aqui batalhando e querendo ajudar empreendedores, porque eu já passei por isso. Eu tive uma empresa, eu montei meu sonho, eu trabalhei 7, 8 anos com carteira assinada, eu era gerente administrativo de uma empresa, tinha um bom salário, ainda quando gurizão. Eu sou formado em economia, sou formado em administração, daí fui trabalhar nessa empresa. Daí, era meu sonho abrir minha empresa, fui lá abrir minha empresa. Era uma empresa ligada ao comércio, atacadista. Então, montei minha empresa, ela teve um crescimento muito rápido, muito grande. Eu imaginava que crescendo eu ia resolver meus problemas de falta de dinheiro, de capital de giro. Vocês podem olhar no gráfico, a minha empresa cresceu muito. Eu tinha uma empresa que faturava, no último ano de atividade dela, mais de 50 milhões. Era em torno de 4,5 milhões por mês. Era uma grande empresa, ou uma média empresa. Só que o que aconteceu? Por mais que a gente entenda de empresa, a gente comete erro. Então, eu trabalhava com uma margem dentro da minha empresa muito baixa. E eu imaginava que mesmo com essa margem baixa, fazendo o volume, eu ia conseguir tanto crescer quanto pagar minhas contas. Não foi essa a realidade que aconteceu. O que aconteceu? A minha empresa quebrou. Eu tive dificuldade de caixa. Eu tive o que eu chamo de crise de caixa. O meu sonho virou pesadelo. Então eu não falo para os outros, isso de coração, eu não falo dessa história de que gestão financeira, entender a empresa e uma tomada de decisão é mais importante que tudo. Eu não falo à toa, eu falo porque eu vivenciei isso. Talvez a principal tomada de decisão é essa que eu vou falar para vocês e que faltou para mim. Então, meu sonho virou pesadelo. Eu quero te ajudar para que o seu sonho não vire pesadelo. Então, quando a gente está com uma empresa ali com uma crise de caixa, e em outros vídeos eu dou uma explicação melhor sobre o que é crise de caixa, quando falta dinheiro no caixa para te pagar as contas do dia a dia, e como ocasiona, e qual é a principal forma de resolver isso.
mas a gente acaba tomando as piores decisões achando que a gente está acertando. A gente baixa preço da mercadoria para tentar vender e trazer dinheiro para o caixa. A gente dá um prazo grande para o cliente. A gente não toma as melhores decisões porque a gente está preocupado em botar dinheiro no caixa. Mas botar dinheiro no caixa muitas vezes não é fazer a empresa se dar lucro. Então eu não tomei as melhores decisões. Não significa que só você fazer uma universidade você vai tomar as melhores decisões. Significa que a experiência leva você às melhores decisões. Significa que conhecimento te leva às melhores decisões. Que aprender o know-how do dia a dia te leva às melhores decisões. Você só ficar no operacional, o operacional mata o dono, porque o dono não está pensando na empresa. Então ele acaba trazendo dinheiro para o caixa a qualquer custo, e foi o que aconteceu comigo. Daí quando eu quebrei, eu fiquei pensando assim, tá, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu quebrei? Eu tinha um bom conhecimento, eu tinha 2 universidades, eu comecei a analisar o que acontecia com as empresas que faziam, o porquê que a empresa quebra. Eu quebrei, que erro que eu cometi, qual foi o motivo que me levou à quebra? Qual é o motivo que fazem com que os empreendedores quebram? Por que o dono do pequeno negócio quebra? Porque tem um monte de empresa que quebra. Daí eu acabei escrevendo esse livro, 30 dicas úteis para evitar a crise de caixa e recuperar sua empresa. Esse livro ele foi publicado por uma editora, a Quality Mark, o nome dela, uma editora do Rio de Janeiro. Tá? Então, quando eu quebrei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu comecei a pesquisar, escrevi esse livro. E qual é o fundamento principal desse livro? A frase desse cara aí, Otto von Bismarck. Os tolos dizem que aprende com os seus próprios erros. Eu prefiro aprender com o erro dos outros. Essas 30 dicas são as principais dicas, são os principais erros que os empreendedores cometem. Então, eu entendendo o que faz com que um empreendedor cometa o que ele comete de erro e que leva ele a fazer a empresa dele quebrar, eu entendendo isso, eu vou evitar de cometer esse erro, para que a minha empresa siga um bom caminho. Então tem situações e respostas dentro desse livrinho aqui, ó, 30 dicas úteis, que são muito interessantes. Mais que processo, gestão eficiente, busca auxílio com especialistas, consultoria é muito importante sim, psicologia para um momento de crise, porque momento de crise é um momento barra, necessidades pessoais em você saber seu padrão de vida, precisando renegociar, porque na hora das dívidas você tem que renegociar. Então, enquadramento no melhor regime tributário, cuidar da inadimplência, economizar nas compras, ter um estoque bem organizado, tudo está escrito dentro desse livro. Então, um pouco aqui do resultado azul é a implantação, muito do que está escrito dentro desse livro, mas é em cima dos meus erros, é em cima dos erros de vários empreendedores, o objetivo de falar propriamente sobre essas dicas. As dicas estão ligadas em erros que empreendedores cometeram. Pequenas empresas, pequenos negócios, eu não estou falando da grande empresa, da empresa gigante lá que tem um monte de gente administrando, eu estou falando aqui da pequena empresa do dia a dia, propriamente, tá? Então eu dou 30 ações aqui dentro desse livro para que a sua empresa tenha lucro, e não apenas uma, mas eu vou te falar ainda sobre a principal decisão que você deve tomar para sair do prejuízo e passar a ter lucro dentro da sua empresa. Ou por exemplo, eu semana passada, eu sou perito judicial, eu trabalho também com administração judicial. A gente estava dentro de um cliente porque ele foi destituído da empresa. Por um momento ele foi destituído da empresa, então entrou a figura do administrador judicial dentro da empresa dele para administrar a empresa dele por uma decisão judicial. Durante esse tempo ele não pode administrar, quem está administrando, por exemplo, nesse caso sou eu. Então, a gente estava conversando sobre um momento de crise, em determinados momentos, quando tu está em crise, tu começa a pensar muito. Eu penso porque eu tenho que cortar dinheiro daqui, eu tenho que cortar dinheiro daqui, eu tenho que cortar dinheiro de lá, porque a minha empresa não está bem.
eu começo a pensar em forma de ter melhor receita, eu vou cortar custo, eu reduzo uma determinada despesa que eu já devia ter reduzido há bastante tempo, eu vou tentar arranjar jeito. Agora, na época que eu estou bem de grana, minha empresa está dando lucro, então você pode ter certeza que a sua empresa podia estar dando muito mais lucro, porque a gente fica relaxado. O que é ficar relaxado? Eu não começo a podar custos que vão aparecendo dentro da minha empresa. Eu acabo esquecendo, o dinheiro está sobrando, então eu não começo a parar arestas. Eu poderia ganhar mais dinheiro pela questão de melhores receitas, melhores margens, mas eu também poderia cortar custos e despesas, que poderia minha empresa ter melhor resultado ainda. Só que naquele momento que a empresa está super bem, eu não faço isso. E na hora que a empresa está super mal, eu fico tão agoniado e tão dentro do operacional que eu acabo não fazendo isso também. Então, a gente não pensa em finanças, a gente não pensa em gestão financeira. Nem quando a empresa está boa, nem quando a empresa está ruim. Isso acaba acontecendo, essa situação. Então, qual é a principal decisão, pessoal? A principal decisão é essa, ó. Mentalidade em finanças. André, vai falar de finanças, vai falar de investimento? Não, finanças não é investimento. Finanças é pensar em a tua cabeça pensando no dinheiro, na forma de conseguir resultado, na forma de conseguir dinheiro. Ter a mentalidade ligada aos números da sua empresa. Então, você tem que pensar em você, nos seus números, você tem que pensar na sua empresa, nos seus números. Então, esses números é a base, é o seu resultado. Você tem que pensar no seu resultado, no resultado gerado. É isso que você tem que buscar. Então, mentalidade financeira, mentalidade em finanças, para você e para a sua empresa. Esse é o grande quê? Esse é o primeiro grande quê? Você só vai fazer gestão financeira, você só vai lutar pela gestão financeira se você primeiro tiver mentalidade disso. Se você entender que precisa disso. Agora eu questiono novamente você. Se a sua empresa não vai bem, se a sua empresa está dando prejuízo, se a sua empresa está com dívida, se a sua empresa, cada dia você está mais preocupado, por que não mudar? Por que não começar a pensar realmente em finanças, pensar em resultado, pensar realmente com base nos números da empresa? Por que não fazer essa mudança? Por que não lutar para a sua empresa mudar? É isso que você tem que fazer. Então, olha só. O que muda com isso, né? O que muda com isso propriamente? Então, vamos lá. Primeiro, o que muda com isso em você? Você tem que ter inteligência financeira. Inteligência financeira. Você tem que ter. Então, agora eu tenho mentalidade em finanças. Agora eu tenho mentalidade em finanças. Eu não posso misturar o dinheiro da pessoa física e da jurídica. Dinheiro da empresa é da empresa, meu dinheiro é meu dinheiro, eu tenho que ter um prolabore bem definido, fixo, eu tenho que gastar o meu dinheiro. Eu tenho que definir um padrão de vida. Eu não posso gastar dinheiro infinito. A empresa não tem um caixa eletrônico que vai me dando dinheiro toda hora e na hora que eu quiser. Isso não é uma realidade, não pode ser nesse formato. Você tem que ter uma empresa, você tem que ter um padrão de vida pré-determinado que caiba dentro da realidade da empresa. Agora, mais que isso, você tem que ter um padrão de vida que caiba dentro do seu salário, mesmo sendo dono, o dinheiro da empresa é da empresa, mas além disso, você tem que criar uma reserva financeira pessoal que não seja com o dinheiro da empresa. Ganho 10 mil, vou gastar 8. Vou guardar 2. Pessoal, eu tenho que conversar com a minha família, eu tenho que conversar com o meu marido, eu tenho que conversar com a minha esposa para conseguir fazer com que eu tenha um salário fixo, mas que o meu salário dure o mês. Então, eu tenho que conversar com o meu cônjuge para que o meu salário dure o mês. Eu ganho 10 mil, eu tenho que gastar 8. A minha família tem que ajudar eu a gastar 8. Eu tenho que somar o meu salário com o da minha esposa, eu tenho que somar o salário do cônjuge,
fazer essa análise conjunta. Vocês têm que ralar junto. Você tem que pensar a sua empresa como um investimento. O que é propriamente isso? Eu peguei 200 mil reais e montei uma empresa. Eu investi 200 mil. Tem que retornar meu dinheiro. Meu 200 mil tem que dar lucro. Se eu botasse ele na poupança, ele ia render 0,5% ao mês na poupança antiga. Hoje está rendendo 0,20% ao mês, mais ou menos. Mas o meu dinheiro tem que render, é igual colocar um dinheiro no CDI. Opa, meu dinheiro não está rendendo. Então, vamos correr, eu tenho que fazer meu dinheiro render. O que eu estou fazendo de errado? Por que meu dinheiro não está rendendo? Por que ele não está retornando? Daí tu vai começar a se coçar. Entender que você tem que fazer o dinheiro retornar. Entender que sua receita não está ideal, que o seu preço não está o ideal, que a sua margem não está ideal, que você está gastando dinheiro demais dentro da empresa. Por quê? Primeiro eu estou olhando o você. Quando você começa a olhar que o seu você não está bom, você se volta para dentro da empresa para melhorar a empresa. Mas antes você tem que melhorar o seu você. Você tem que ter mentalidade em finanças para que você tenha equilíbrio financeiro. Para isso tem que ter inteligência financeira. E esse outro nome muito bonito, independência financeira. O objetivo é que a gente tenha uma reserva financeira suficiente para fazer com que a gente conseguisse viver do rendimento dessa reserva financeira. Daí eu não precisaria nem trabalhar mais. Mas, isso está muito longe, André. Começa devagar. Começa com o quê? Defina Prolabore, retire só seu Prolabore, defina uma reserva financeira. Se tem dívidas, comece a pagar suas dívidas com essa reserva financeira. Evite pagar juros. Juros não se paga, se renegocia. Né? Se você está ali no cartão de crédito, não vai lá pagar a bola de neve do cartão de crédito. Não deveria nem ter. Agora, existe também, vou fazer outras lives aí para falar sobre essa questão de como é que você renegocia suas dívidas. Mas elas devem ser renegociadas. Muitas vezes a gente cai nessa bola de neve e não para nunca mais, porque os juros são exorbitantes. Então, parece que é feito para você não conseguir fugir da areia movediça. Então, tem outros formatos de sair dessa areia movediça. Tá? Então, mentalidade em finanças. A mentalidade em finanças vai dar aquele pulo do gato para que você realmente comece a ter uma empresa lucrativa. Porque começa não pela empresa, começa por você. Você tem que mudar primeiramente, para depois você mudar a sua empresa. Senão não vai rolar. Não adianta botar uma planilha bem bonita aqui para você e dizer para você usar, para você controlar, se você não entender que precisa controlar. Não adianta falar para você que a sua despesa fixa é alta porque você está retirando dinheiro demais dentro da empresa, se você não criar um Prolabore fixo. Então, antes de tudo, você tem que se conscientizar que a sua empresa só vai dar lucro depois que você tiver mentalidade em finanças. Agora, é só em você? É só você que precisa mudar? Não. A sua empresa também tem que mudar. Sua empresa tem que ter foco em resultado, ou você dentro da sua empresa, como pessoa jurídica, tem que ter foco em resultado. Tem que pensar o que eu estou fazendo para minha empresa dar lucro de verdade. Você tem que ver a sua formação de preço, não no achismo, e sim calculado, para saber se determinado tipo de produto está valendo a pena vender ou se ele está fora da realidade e nem deveria estar ali para você vender. Então isso você tem que olhar. Você tem que olhar para onde está indo o seu dinheiro. Porque na hora que a gente começa com a lupa analisando onde é que está indo o meu dinheiro, o que acontece? Eu começo a prestar mais atenção nele. E eu paro de gastar dinheiro em besteira. A gente tem que parar de gastar dinheiro em besteira. Dentro da empresa e na pessoa física também. Respeitar o dinheiro. Isso é muito importante. Agora, qual o seu lucro? É outra pergunta que tem que ser feita. Qual o seu ponto de equilíbrio? Quanto que você precisa vender para ter um lucro de 10 mil reais por mês? Você sabe responder? Provavelmente não. Mas essas perguntas, essas respostas, elas são dadas aqui dentro do canal Resultado Azul. Qual o seu patrimônio? Seu patrimônio vem crescendo ou seu patrimônio vem diminuindo? Sua empresa
Você tem um patrimônio de 200 mil. Opa, no outro mês 190. Opa, cuidado. Daqui a pouco seu patrimônio vai todo embora. Daqui a pouco você fica com patrimônio negativo. É quando o seu volume de dívidas é maior que o seu volume de patrimônio. Se você não tomar ação hoje e pensar com mentalidade em finanças, é isso que vai acontecer amanhã. Se você não parar para pensar e realmente tomar a rédea da sua vida, das finanças da sua empresa, das suas finanças pessoais, daqui a pouco você não vai ter dinheiro. Ah, André, daí acabou? Não, daí continua. Mesmo que você não tenha dinheiro e está ferrado, tudo começa pela mentalidade em finanças em querer mudar. Olha só um exemplo, tá? E ali a última coisa que eu coloquei é como resolver suas dívidas. Porque mesmo que você esteja ferrado, tá com dívida, André, estou com dívida, estou ferrado. Você só vai resolver dívida se tiver mentalidade em finanças. Se começar a guardar dinheiro para pagar uma dívida. Se você conseguir renegociar suas dívidas com critério, e a gente vai conversar sobre isso, sobre método, para renegociar a dívida com critério. Essa é a questão. Tá? Eu dou um exemplo assim, ó, muito louco. Isso é uma realidade de equilíbrio financeiro. Olha só, em torno aí de 30%, 40%, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de quem ganha na loteria perde tudo. Não é que perde metade, perde tudo. Ganha 100 milhões na loteria e perde 100 milhões. Por que que perde? Porque não interessa se dinheiro é muito ou pouco, dinheiro é finito. Se você ganha 10 mil, o teu brinquedo é um. Se tu ganha 100 mil, o teu brinquedo é outro. Se tu não tem realidade no tamanho do teu brinquedo, o dinheiro vai embora. Eu posso ter 10 mil e saber que no máximo que eu posso ter é um carro de 50, ganho 10 mil por mês. Eu vou ter um carro de 50 mil, mas eu posso ganhar 10 mil por mês e achar que eu posso ter um carro de 200. Estou ferrado. Agora eu posso ter ganho na Mega Sena 40 milhões e começo a querer ter iate, carrão, compro um jato. Ferrou, acabou o dinheiro. Ou as despesas inerentes disso daí, porque não é só ter o dinheiro para ter o patrimônio, é ter o dinheiro para manter o seu patrimônio. Uma casa de 400 metros quadrados, ela dá despesa. Um carro de 300 mil, ele dá despesa. Entende? Então isso a gente chama de ativo? Não, ele não é ativo. Ele é passivo, porque ele não te gera renda, ele te gera despesa. Ele não te gera rendimento. Patrimônio ativo é aquele que te gera rendimento. Então, ter cabeça para finanças vai fazer com que você comece a ter uma mudança de mentalidade. Essa mudança é necessária para você ir no caminho de ter uma empresa lucrativa. Começando primeiro por você. Por isso está o desenhozinho ali do André. Pense, porque você precisa pensar. Você tem que pensar a sua empresa para que ela seja lucrativa. E começa pela sua mudança de mentalidade. Então, a primeira decisão, a decisão mais importante da sua vida, para você ter um equilíbrio financeiro, para ter uma empresa que seja lucrativa, é tu começar a ter mentalidade em finanças. Decisões com base nos números, buscar o retorno do seu investimento. Decisões com base nos números, buscar retorno do seu investimento. Esse é o caminho, independente de qualquer negócio que você propriamente entre. Seja uma empresa pequena, média ou grande, e até mesmo dentro da sua casa. Do seu dinheiro pessoal que você botou dentro de uma empresa e você tem que lutar para que esse dinheiro retorne. Ele tem que retornar, sua empresa tem que dar lucro. Resetar seu negócio. Eu coloquei essa ideia de resetar seu negócio porque essa é a sua principal decisão. Faz o seguinte, igual o computador, vai lá, ó, reseta teu computador, ele apaga e começa de novo. Reseta o que você fez até agora. Reseta, começa de novo. Começa pensando em finanças. Eu vou resetar meu negócio, eu vou resetar minha vida financeira, eu vou começar de novo, entendendo que eu preciso melhorar meus resultados, preciso entender, cuidar do meu dinheiro, preciso criar minha reserva financeira, preciso rever meu padrão de vida,
preciso definir um prolabore fixo, preciso cuidar da minha empresa porque ela dê lucro. Essa é a linha. Pessoal, dentro disso, eu quero lembrar para vocês aqui que assim, ó, no dia 15 de julho, isso é uma quinta-feira, às 8 da noite, eu vou fazer um workshop gratuito chamado Lucro Certo. Então lá, eu falei várias coisas aqui, mas lá eu vou explicar um método para que a sua empresa dê lucro. Então, até lá, durante esse caminho, eu vou fazer 2 lives por semana. Antes do dia 15, eu vou fazer uma live todo dia. Então, por 10 dias, eu vou fazer uma live de esquenta, mostrando assim o caminho para que você tenha lucro. E chega lá nesse último dia, no dia 15/7, eu vou fazer uma baita de uma live explicando um método que vai fazer com que a sua empresa encontre o caminho do lucro. Lucro certo na sua empresa em até 3 meses de forma consistente e duradoura. Isso só depende de você curtir, acompanhar nossas lives, curtir o canal Resultado Azul. Lembre-se, eu não sou diferente de você, eu estou aqui para te ajudar. Eu já tive empresa, eu quebrei minha empresa quebrou, eu passei dificuldade. Eu quero que não aconteça isso com você. De coração, o caminho é o conhecimento. De coração, o caminho é ter um método que faça com que a sua empresa dê resultado azul, que é esse aqui, o nome do canal. Tá? Eu me despeço, uma boa noite para você. Curta esse vídeo, curta Resultado Azul no Instagram, no Face e também no YouTube. Meu nome é André Queires. Peço aqui que acompanhe realmente o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.